Paz seja convosco, meus amados. Sou a pastora Neide da Equiopes Portal. Quero compartilhar com você uma palavra nesse dia, que Deus possa falar ao teu coração. Amém? Marcos capítulo 2, versículo de 5 a 12, está escrito: Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em meu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Olha que interessante, em vez de dizer ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e ande, Jesus disse: Os seus pecados estão perdoados. Os pecados daquele homem amarravam-no naquela situação. Os mestres da lei se incomodaram e fazem uma pergunta retórica: Quem pode perdoar pecados senão Deus? A lógica deles era esta: se você pede dinheiro emprestado ao Antônio, o José não pode perdoar a dívida. Se o dinheiro é do Antônio, só ele pode perdoá-la. Os mestres da lei sabem que o pecado é cometido contra Deus. Portanto, só Deus pode perdoar pecados. Esta é a estranheza do questionamento deles. Quem ele pensa que é? Ele pensa que pode perdoar pecados? Mas eles desconheciam que Jesus, ele é o próprio Deus. E ele estava afirmando sua prerrogativa de filho de Deus, que age com a autoridade que o Pai lhe concedeu. Então, ele pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados? Curar o paralítico? Qualquer um diria: é mais fácil perdoar pecados. Por isso, não traria consequência visível. Difícil mesmo é curar o paralítico. Jesus, ele vai muito além das nossas expectativas. Ele vai muito além daquilo que nós precisamos ou necessitamos. Ele não é uma teoria. O Senhor é prática de tudo aquilo que nós vivemos. Mas Jesus adverte: vocês estão enganados se pensam que a dificuldade física é o que mais limita o ser humano. É mais fácil libertar um homem da culpa do que de uma paralisia motora. A culpa esmaga, oprime, mantém as pessoas cativas. Os culpados vão aos poucos se encolhendo, diminuindo, colocando-se, vitimizando-se, destruindo as suas potencialidades, sentindo-se aquém de seus direitos e possibilidades. Mas para que saibam que eu posso fazer o mais difícil, que é libertar um homem do peso da culpa, libertá-lo dessa escravidão, dessa paralisia, eu ofereço o perdão. Eu vou curar o paralítico da sua dificuldade física. Nós, discípulos de Jesus, queridos, nós não mantemos os devedores escravizados pela culpa de uma dívida contraída contra eles. Manter pessoas escravizadas pela culpa é uma grande maldade. O perdão, ele é libertador. Assim como Deus nos liberta, oferecendo o seu perdão, devemos libertar aqueles que estão em débito para conosco, oferecer perdão àqueles que estão amarrados pela sociedade, pelo passado, por uma vida imposta, talvez lembranças lá da infância, situações de escravidão e de morte que carregam por gerações em gerações. E nós, como embaixadores de Deus, aqueles que Jesus disse: se creres, obras maiores farás. Nós temos também o poder de
perdoar através de Jesus os pecados, sim. Nós temos condição, porque a palavra de Deus diz: confessei os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Aleluia. E assim nós levamos Jesus, aquele que perdoa os pecados, e Ele sara a vida das pessoas. Um grande beijo no teu coração, fique com Deus, paz seja convosco, um excelente dia para você. Siga minhas redes sociais, Pastora Neide Cassimiro, no Instagram, no Face e no Twitter. Beijo!